Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Deuses da Lusitânia e os Segredos de Portugal. Para falarmos desse assunto, convidamos o Dr. João Rodil. É historiador e escritor e também autor do seu último livro, Os Dias de Corvo. É isto? É, sim. Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito gosto. E obrigado. Então veio aqui para nos falar sobre os deuses da Lusitânia e os segredos de Portugal. Como é que podemos, nesta época, nos situar aos deuses da Lusitânia? Eu tenho para mim que um país, uma nação, portanto, é um ser vivo, como é um homem na sua vida, no seu percurso de vida. E, portanto, nós temos uma linha de continuidade. O homem aprende com a experiência da vida feita, o país também. E, portanto, nada na nossa história fica para trás. Tudo é importante nesse conjunto. E quando chegamos a um determinado ponto, é bom olharmos para trás e pensarmos que tudo faz parte desse todo. Os deuses da Lusitânia e os segredos de Portugal foi uma conferência que eu fiz no Towers do Rainbow, e quer dizer exatamente isso, é que ainda hoje nós os portugueses nos influenciamos muito nessa base mítica dos deuses da Lusitânia e até anteriormente à Lusitânia. Basta vermos que Portugal tem um percurso mítico, sagrado, dos mais importantes da Europa. Portanto, nós somos uma terra de fronteira. Portanto, para os povos europeus, Portugal era o limite, não é? É o limite. Daqui para a frente era o mar ignoto, era o mar profundo, era o abismo e o desconhecido. Portanto, chegar aqui era uma meta. E por isso muitos dos povos que aqui chegaram cultuaram este lugar. E cultuaram-no de uma maneira bastante interessante. E sobretudo dentro de um sagrado que hoje nós não temos tanta noção disso, que é o sagrado feminino. Há bem pouco tempo, nem sequer há 2000 anos, para colocar as coisas assim, é que nós tratamos Deus no masculino. Porque daí para trás nós tratávamos Deus no feminino. Não dizíamos o Deus, dizíamos a deusa. A deusa. E isso durante milénios, não foi durante meia dúzia de anos, não é? Isto porquê? Porque nós, tal como nós hoje olhamos para Deus como na cultura judaico-cristã, portanto, olhamos para Deus como um ser omnipotente, omnipresente, criador de todas as coisas, do universo, esses homens primordiais, e repare, eu não estou a dizer primitivos, estou a dizer primordiais, olhavam para a deusa também exatamente do mesmo modo. Ela era criadora de todas as coisas, da vida, da morte, senhora, geradora de tudo isso, portanto também omnipresente e omnipotente. E tal como nós hoje não representamos Deus, eles também não conseguiam representar a deusa, porque ela era tudo, não é? E aí cultuavam-na nas mais variadas coisas da natureza, nos promontórios, ermos, nas tempestades, nas águas correntes e nascentes, de grande significado, porque tanto lhes representava o derrame das lágrimas da deusa, como o passar irreversível do tempo, a água a passar, não é? Mas havia uma coisa na natureza que os simbolizava muito bem, o sagrado feminino da grande deusa, ou da grande mãe, como eles chamavam, que era a lua, esse astro que aparece à noite. E então, para aqueles homens primordiais, a lua, ou a deusa, se quisessem, ela tinha 3 faces. Eles não conheciam a lua nova, nós hoje é que conhecemos, não é? A lua nova. Na época não havia a lua nova. A lua nova, portanto, não aparece e para eles não havia lua, não é? Portanto, eles passaram a cultuá-la como deusa lunar tríplice ou tripla. Isto queria dizer o quê? Mais ou menos de uma forma simples. Eles veriam a deusa no quarto crescente como menina, como rapariga, no seu crescimento, na sua alegria de viver e de crescer. Na lua cheia, a deusa ou a lua
no seu período ovulatório, no seu período máximo, prenha de luz, portanto, mulher fecunda, não é? E depois, no minguante, a mulher velha, sábia, da sabedoria oculta. E literalmente para estes homens, a deusa morria, ou a lua morria, mas morria para voltar a nascer. E aí é que estava o mistério. Ela morria e voltava a nascer. E este morrer para voltar a nascer ainda hoje é a base da maior parte dos grandes ritos iniciáticos do mundo. Todos nós, na nossa vida, morremos e voltamos a nascer várias vezes, espiritualmente falando, é claro, não é? Portanto, acontece-nos uma coisa boa, nós rejubilamos e crescemos com isso. Acontece-nos uma coisa má, conseguimos ultrapassar esse problema, ficamos com maior conhecimento, portanto, maior iluminação, se quiserem, e, portanto, também crescemos com isso, não é? Os portugueses tiveram a capacidade de não deixar de lado este sagrado feminino, e aí é que eu digo que ainda hoje nós temos muito desse sagrado feminino. Porquê? Porque logo na fundação de Portugal, portanto, quando Dom Afonso Henriques começa a conquistar o território, até aqui ao Tejo, ele toma a figura feminina do cristianismo como figura de proa da nação, do país que estava a nascer, tornando Nossa Senhora como padroeira de Portugal. E não é uma Nossa Senhora qualquer, porque nós temos várias epifanias para Nossa Senhora. Podia ser Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Mar, Nossa Senhora das Dores, dizer qualquer coisa. Mas não é. É Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora da Concepção, ou Nossa Senhora do Ó, que é a mesma coisa. A Senhora grávida, prenha de luz, neste caso Jesus, o Cristo, não é? É curioso notarmos que depois, uns séculos mais tarde, em 1640, a 1 de dezembro de 1640, nós restauramos a independência de Portugal. Tínhamos estado ocupados pelos espanhóis durante 60 anos. E 8 dias depois, em 8 de dezembro de 1640, na sede de Lisboa, dá-se uma missa para a coroação do Duque de Bragança, ou Dom João, como Dom João IV de Portugal. E quem presida essa cerimónia é a imagem da padroeira de Portugal, de Nossa Senhora da Conceição, uma imagem a presidir essa coroação. E quando o bispo coloca a coroa na cabeça do Dom João, ele retira a coroa e vai colocá-la na cabeça de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora da Conceição não só continuou a ser até aos dias de hoje, bom, espero que continue, padroeira de Portugal, como passou a ser também rainha de Portugal. E mais nenhuma rainha em Portugal pôde usar coroa na cabeça a partir daí, a partir de 1640. Nem sequer aquelas que foram rainhas de facto, como Dona Maria I e Dona Maria II, usavam apenas uma tiara para simbolizar essa violência. Não usaram mais a coroa como símbolo. Não mais. É fácil perceber que Portugal é dos países do mundo, se não mesmo o primeiro país do mundo, com maior culto mariano, ou com maior culto a Nossa Senhora. Basta, temos cá hoje o principal santuário cristão de culto a Nossa Senhora, que é Fátima. Não é? Portanto, basta vermos isso. Dentro desses deuses, pode nomear alguns para nós aí, claro, falar sobre... não muito dá para nomear todos, muito rapidamente, mas rapidamente sobre cada um, claro. Só para os ouvintes aí que não... Quando eu digo que nós tínhamos realmente um grande culto feminino, o mundo é feito de uma dualidade. Portanto, para haver um feminino tem que haver um masculino, para haver luz tem que haver trevas, não é? Para haver positivo tem que haver negativo. Portanto, aliás, os orientais falam muito bem nisso, no yin yang, não é? Portanto, na polaridade do mundo. E portanto nós sempre tivemos essa capacidade de polarizar, ou seja, a contrapor-se à lua como símbolo da deusa. Tínhamos o sol como símbolo masculino e também cultuamos o sol de uma maneira bastante forte. Aqui no território que é hoje Portugal, portanto, nós temos alguns deuses que foram extremamente importantes. Há um muito arcaico que abarca uma boa parte da Península Ibérica, nem sequer é só Portugal, e que é um deus que está ligado a um povo mítico, que são os Tuatha De Danann,
que é curioso que nós aqui não falamos muito pouco disso. Tivemos sempre uma história dada de uma forma muito positiva. Só a partir do 25 de Abril é que começamos a abrir os horizontes e a explorar outros caminhos. Mas os irlandeses, por exemplo, dão como filhos desse tal povo que viveu aqui, que depois vai colonizar as Ilhas Britânicas, nomeadamente a parte irlandesa. E isso é ensinado aos miúdos na escola primária, portanto, porque a Irlanda, o primeiro nome dela é Ibérnia, que quer dizer filha da Ibéria. E esse povo, estes tais Tuatha Dé Danann, é um povo pós-diluviano, portanto terá acontecido um dilúvio que na Bíblia é representado pelo Noé, mas em todas as civilizações à volta, quer do Mediterrâneo, quer do Atlântico, e estou a dizer que deste lado e do outro lado do mundo, portanto, nas Américas também, existem registros num determinado período, e é ao mesmo período, de ter havido um cataclismo grande. Por exemplo, Platão aponta a Atlântida e faz da Atlântida o mito que nós conhecemos hoje. O que é facto é que estes Tuatha Dé Danann se instalam aqui e de algum modo vão colonizar entre aspas, colonizar os povos que cá estavam, nomeadamente os Ostrímios, que era um povo, por isso daí vem a palavra extremanho, ou Extremadura, não é? Portanto, o povo que habitava aqui. E colonizam-nos não pela força, mas pelo conhecimento, porque traziam uma carga de conhecimento muito maior do que estava cá. E então ensinam-nos, e nós sabemos isso porquê? Porque existe um período em que o homem passa de paleolítico, ou seja, de caçador-recoletor, de nómada, para sedentário, e com a fabricação de objetos extremamente importantes para a vida agrícola, pescatória, etc., e começa a construir casas, a construir as antas, os dólmenes, os cromlecs, portanto, santuários de culto, não é? Portanto, passa a ter um culto importante, nomeadamente o culto dos mortos. E isto parece que acontece quase de repente. Portanto, alguém lhes trouxe esse conhecimento. Lhes trouxe para já o calendário lunar, que foi muito importante para eles. Nós sabemos, ainda hoje, quem é agricultor ou pescador, sabe bem que a lua é que manda, não é? Portanto, é a lua que rege os cultivos das plantações, é a lua que rege as marés e, portanto, os pescadores funcionam em consonância com as marés, não é? E esse calendário lunar foi muito importante, mas como lhes ensinaram a domesticar animais, e de uma maneira simples, nós às vezes fazemos disto uma coisa muito complicada. A coisa é tão simples quanto isto. Captura viva uma cabra prenha, prende a cabra até ela ter o filho. Quando ela tiver o filho, podes soltar a cabra, ficas com o filho. Porque a cabra voltará sempre para amamentar o filho, sempre, não é? E portanto aí se começa uma relação entre homem e animal. E portanto foi fácil de algum modo colonizar este povo com este conhecimento, dando-lhe esse conhecimento até um determinado ponto para o manter na mão, como poderia dizer. Há um Deus, eles são tidos como um povo de magos ou um povo de deuses, esse Tuatha Dé Danann, e há um que fica para a história aqui, muito importante, talvez o mais importante de todos, um príncipe Tuatha Dé Danann que se chama Lugh. E daí, por exemplo, nós temos muitas terras cujo topónimo descende desse Deus, mas a mais importante será na Galiza a cidade de Lugo, não é? Lugo quer dizer o lugar de Lugh. Portanto, e o próprio termo lugar vem de Lugh, não é? Portanto, é interessante ver isso. No sul peninsular, e nomeadamente na zona, nós hoje temos um grande santuário ali perto de Terena, São Miguel da Mota, que é no concelho do Alandroal, no Alentejo, que é um santuário ao endovélico. Este deus endovélico foi extremamente importante para nós também e durou até aos romanos. Os romanos ainda o cultuaram, não como endovélico, mas os romanos tinham esta capacidade, tinham deuses para tudo e portanto era adaptável, e isso foi uma das coisas importantes na sua romanização, portanto, na conquista do território. Não foi só pelas armas, mas os romanos trouxeram outra coisa, foi a administração territorial, para já, a lei romana. Nós ainda hoje nos regemos pelo direito romano, não é?
e simultaneamente esta capacidade de não entrar em conflito com o sagrado local, não é? Por exemplo, aqui na nossa região, e nomeadamente aqui na Península de Lisboa, tendo a Serra de Sintra como ponto máximo, porque foi talvez o maior santuário da Península Ibérica de culto à Grande Mãe, na sua vertente de deusa lunar Tríplice, os romanos fizeram um templo que se chama o Templo do Sol e da Lua, não é? O Templo do Sol e da Lua, à beira-mar, portanto, no extremo mesmo ocidental da Europa. E os locais continuaram a cultuar o Sol e a Lua nesse templo, e eles cultuavam Diana e Apolo, porque eles tinham deuses para tudo, e portanto Apolo é o deus solar deles, Diana é a deusa lunar deles, portanto era fácil, não é? Passou então a ter o masculino e feminino, a Masculino e Diana feminino, exatamente. e o Apolo. Exatamente. Mas esse endovélico que eu gostava de falar, com o Santuário de São Miguel da Mota, ou junto à ribeira do Lucifécit, extremamente importante, também é um deus solar, portanto é masculino, portanto é o senhor da aurora, da luz, do nascer da luz. E era um culto ao mesmo tempo salutar, ou seja, de saúde. As pessoas recorriam a esse Deus para curar maleitas, para lhe pedir ajuda na sua enfermidade, mas ao mesmo tempo também oracular, o que é interessante. Ou seja, as pessoas buscavam saber do futuro, ou saber o que é que iria acontecer. Não é? Uma espécie de oráculo. É oráculo, exatamente. E portanto havia aqui esta dualidade, cujo animal totémico dele, quer também do Lugo, era o corvo. Exatamente. E não dá agora para nós falarmos de todos os deuses, não é? Não. Mas para fecharmos aqui a entrevista, o que ficou e que hoje ainda prevalece aqui em Portugal de toda essa história, de todos esses mitos, de todos esses deuses? É que, é meu entender, Portugal, o povo português, tem essa capacidade de misturar as coisas. Nós costumamos dizer, levamos a Europa ao mundo quando descobrimos o mundo e depois trouxemos o mundo à Europa. É errado pensar assim. Nós o que fizemos foi, sim, nós partimos para o mundo e levamos a nossa Europa para o mundo. E no meio contamos aos outros uma Europa ao nosso modo. E quando trouxemos o mundo para cá, no caminho, misturamos esse mundo com a nossa coisa e aquilo que trouxemos foi um mundo visto por nós. Essa capacidade de nós misturarmos culturas, misturarmos conceitos, é que faz dos portugueses um povo diferente nesta época de conquista e de descobrimento. É que essa coisa que nós trouxemos e levamos, como dizia o Fernando Pessoa, é outra coisa ainda, e essa coisa é que é linda, não é? Essa capacidade de apresentar uma coisa brilhante, se quisermos apresentar brilhante, ou então apresentá-la muito má à nossa maneira, não é? E com os deuses, com o sagrado, isso acontece na mesma. Nós ainda hoje, na nossa tradição popular, muitos dos cultos populares que nós representamos por aí, nas romarias, nas festas, muitos deles são cultos completamente pagãos. Nós depois cristianizamos um bocadinho a coisa para dar um ar, verdade? Mas muitos deles são de origem pagã, nitidamente, não é? Basta vermos, nós no século XIV tivemos um casal de rei e rainha, portanto um casal de rei e rainha diferente dos outros todos. E ainda bem que o tivemos naquele momento. Parece que até foi uma coisa, nós nos portugueses temos muito aquilo do destino, da providência, está escrito, não é? Não podia ser de outra maneira, ou como nós, mais dentro da nossa alma, é o nosso fado, é o nosso destino, estávamos fadados para, não é? Tinha que acontecer, tinha que ser assim. E nesse momento nós tivemos um rei e uma rainha extremamente importantes, que foi Dom Dinis e a Rainha Isabel, ou a Rainha Santa Isabel, se quiser. Ela é responsável pela introdução do culto do Divino Espírito Santo em Portugal, simultaneamente em duas vilas que lhe pertenciam, que eram posse da rainha, em Alenquer e em Sintra, e o culto expande-se pelo país. E mais tarde, quando nós partimos para a descoberta do mundo, levamos esse culto do Divino Espírito Santo
pelo mundo fora. É curioso que hoje até se cultua mais fora do Fora país do do país que cá. do que cá, é Por exemplo, verdade. o Brasil cultua No Brasil, muito mais, sim. muito mais o Espírito Santo do que Sim, nós. sim, sim. Ou, por exemplo, aqui as ilhas, os Açores e a Madeira, são arquipélagos que cultuam muito mais o Espírito Santo do que aqui dentro do território continental. Portanto, ou em Goa, que se cultua bastante o Divino Espírito Santo, não é? E o que é esse culto do Divino Espírito Santo? É para já uma das maiores mensagens de tolerância que se dá ao mundo. E depois, uma lição de humildade para quem governa. E em terceiro, é não deixar cair a tradição que vinha do paganismo e que atravessa todo o cristianismo também. O que é que acontece? Nessas festas é corrido um boi ou um touro pelas ruas da vila, não é? Ele é morto para dar comer aos pobres, portanto é um bodo aos pobres, onde rei e rainha, ou os principais dessa vila, comiam juntamente com os mais humildes, e portanto é a junção da aristocracia com o povo, e portanto todos em comunidade comem juntos, o que é importante. São libertados presos, porque o homem não foi feito para estar preso, foi feito para ser, para ser livre, e portanto são libertados presos, dá-se amnistia aos presos, e coroa-se uma criança como imperador do mundo durante um ano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o rei ou o imperador que manda efetivamente terá que ver naquela coroação de criança a criança que há em si. Porque só com a inocência, só com a alegria e com a criatividade de uma criança é que um governante poderá governar bem o mundo em harmonia, não é? E nós, hoje, voltando para hoje, ainda o povo português, existem dois povos messiânicos no mundo. Os portugueses, que são o povo com as fronteiras mais antigas do mundo, e um outro que ainda não tem fronteiras, digo eu, eles acham que têm, mas não têm, que são os judeus, não é? Portanto, os judeus têm Israel, mas aquilo ainda sabemos como é que a coisa roda, não é? Portanto, nós acreditamos, eles acreditam na vinda de um Messias e nós acreditamos num novo advento, ou na vinda, no retorno do Messias. Podemos achar que é Jesus Cristo que voltará, podemos achar que é Dom Sebastião, nós simbolizamos isso no sebastianismo também. O que é certo é que nós acreditamos numa nova era, e Joaquim de Fiori, ou o Padre António Vieira, ou Fernando Pessoa, ou Agostinho da Silva, portanto, separam isso sobretudo em três grandes eras, portanto a era do pai, depois a partir do ano 0 até agora a era do filho, não é? E havemos de começar agora, será este o momento, o momento não é de repente, é um momento que demora algum tempo na vida universal, entrarmos na era do Espírito Santo. E essa era será a era da harmonia total. Portanto, será a era em que os homens se darão bem uns com os outros, que os povos comungarão a bem da terra. Sobretudo, nós conseguiremos nesse tempo voltar a estar em comunhão com a natureza, que esse é o problema que nós temos agora, e é um problema extremamente grave, não é? Nós sabemos. Portanto, voltaremos a fazer parte desta grande sinfonia universal. E hoje estamos a tocar contra a orquestra, não é? Em vez de estarmos a tocar com a orquestra. Agradecemos aqui então a presença do Dr. João Rodil, não é? Teríamos aqui mais um tanto de tempo para falar, né? Um dia todo, não é? Haverá outras oportunidades. Mas em outra oportunidade a gente aprofunda mais o assunto. E para os ouvintes que queiram maiores informações ou queiram saber mais sobre a história dos deuses da Lusitânia, pode contactá-lo ou tem algum, pode. algum Através Facebook, do Facebook, sim, através do Facebook, assim, é mais quiser, fácil, não é? Qualquer informação pode entrar em contato. Terei todo o gosto. E também podem adquirir o novo livro, não é? Os Dias do Corvo. Os Dias do Sim, Corvo. Ainda está quase esgotado. Mas ainda há tempo de... Ainda dá. Dá tempo de comprar ainda. Então fica aqui o nosso agradecimento, o programa Ciência e Saúde, e esperamos para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Agradeço. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética.
Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.